Eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus para a sua vida e eu quero ler aqui com você a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Queridos, esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ao apóstolo Paulo escrever esta carta para os irmãos, ele usou uma linguagem, uma linguagem simples para aquela época, principalmente para aquela época, que era a linguagem da semeadura, da plantação, a linguagem, uma linguagem agrícola, onde as pessoas lidavam constantemente com o plantio de sementes. Hoje, nos grandes centros, como nós vivemos em grandes cidades, nas zonas urbanas, talvez as pessoas pouca experiência têm com a questão do plantio, pois às vezes muitas pessoas consomem o feijão, por exemplo, mas não sabe como é plantado. Outros consomem o milho, não sabe como é feito a lavoura do milho, e enfim, a gente não tem tanta experiência com a plantação como os povos primitivos tinham naquela época em que plantavam, E o apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem, e isso não isenta o fato de ter usado a linguagem, isso não anula, seria a melhor palavra aqui, não anula a mensagem de Deus, porque não entendemos tanto hoje como os apóstolos entendiam naquela época. Hoje não entendemos tanto da agricultura, mas a mensagem de Deus continua aí, e ela é uma palavra poderosa para as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, com esta frase, que aquilo que o homem plantar, ele também vai colher, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa linguagem, Paulo está querendo nos dizer que a plantação, as nossas escolhas, a semente que temos em nosso celeiro, sementes boas e sementes ruins. Então, nosso celeiro tem dois tipos de semente. Paulo vai mostrar que a gente pode tanto semear na carne, como também semear no espírito. Podemos fazer boas escolhas ou ou escolhas más para as nossas vidas. E quando o apóstolo ele diz sobre isso, ele está nos mostrando que o plantio é a única forma de interagirmos com o nosso futuro. É a única forma de nós nos relacionarmos com o que está por vir. Tudo que você está colhendo hoje, no presente, é resultado das suas escolhas do passado. O que você é hoje, o que você está colhendo hoje, é resultado da sua escolha do passado. Ninguém está agora vivendo uma vida isenta das suas escolhas, isento daquilo que fez, daquilo que escolheu. O casamento que você tem hoje é uma escolha que você fez da pessoa com quem você iria se casar. A faculdade que você tem hoje concluído é a faculdade que você escolheu fazer no passado. Então, as nossas escolhas do passado, elas estão agora produzindo no nosso presente. E o plantio que vamos fazer hoje, as escolhas de hoje, elas serão a nossa próxima colheita. Elas serão aquilo que nós iremos colher no futuro. E eu gostaria de deixar para você alguns pontos importantes aqui nessa colheita, que vamos fazer. A primeira lição que esse texto vai nos ensinar, querido, é que nós só colhemos depois que plantamos. Ninguém colhe antes do plantio. Colher primeiro para depois plantar. Não, primeiro você planta para depois você ter resultados. Então você pega a semente, deposita ela e ela vai produzir mais sementes. Isso é uma regra da lei da semeadura. O que o homem semear, Paulo já coloca nessa ordem, isso também ceifará. Ele não diz o que ceifar vai plantar, não. É o que semear, é o que você vai colher. É uma primeira regra que Paulo deixa para os irmãos aos Gálatas, Ele deixa essa regra porque eles precisavam entender que a colheita ela sempre vem depois. Ela nunca é agora.
ela nunca é no ato que você está plantando. Ninguém planta uma semente agora e colhe agora. Ela vai demorar, tem sementes que demoram 1 ano, tem sementes que demoram 2, né, para você colher o fruto dela. E árvores que demoram muitos anos, né? Existe um conhecimento, quem tem esse conhecimento da área da lavoura sabe que existe plantas que demoram 10 anos para você colher o fruto. Você planta e talvez não vê o resultado imediato. Por exemplo, há quem diga que o bambu chinês, ele ao ser plantado, ele leva anos, né, sem nem sair do lugar, sem nem pontar um olhozinho ali da planta para você ver. E parece que não vingou a semente, mas de repente ele brota com toda a força e rapidamente atinge alturas inexplicáveis. Então observa você que às vezes você está fazendo escolhas na sua vida, às vezes você está fazendo escolhas no seu casamento que você talvez não vai colher agora. Aí você pensa que não tem consequências. Eu tenho feito isso há tanto tempo, eu tenho tratado meu pai e a minha mãe assim, eu tenho tratado a minha família assim, eu tenho sido uma pessoa amarga com as pessoas, cheia de ódio e rancor. Isso está muito bem, eu sou essa pessoa talvez estúpida, uma pessoa ignorante, uma pessoa grosseira com as outras, e tem tratado todo mundo e acha que você não está colhendo. As plantações, elas são feitas e ela leva um tempo para que ela possa dar uma colheita, tanto bons como ruins, né? Seja semente boa ou semente ruim. Então leva um tempo, e isso é a primeira regra da semeadura. A segunda é que ninguém colhe diferente do que plantou. Se você plantar abacaxi, meu amigo, você vai colher abacaxi. Se você plantar um pé de laranja, você vai colher um pé de laranja. Se você plantar, meu amigo, um pé de limão, vai colher limão. Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Essa é uma regra da semeadura. Ninguém planta uma coisa e colhe outra. Como é que você planta egoísmo? Você planta intriga? Você planta fofoca? Você planta dissensão? Você planta inimizade? Você planta o ódio e quer colher amor, quer colher paz, quer colher prosperidade, né? Você planta a divisão nos relacionamentos. Você é uma pessoa que se sente sempre no direito de intrometer-se, prejudicar os relacionamentos das outras pessoas. Como é que vai colher o bem? Como vai colher a paz? Como vai colher as bênçãos de Deus? Não há como. Então, o que você plantar, Paulo diz que quem semeia no Espírito vai colher a vida eterna. Mas quem planta na carne vai colher a corrupção ou a condenação eterna. Meu amigo, esta é uma palavra de Deus para você. E para finalizarmos nesta manhã, você precisa entender também que a proporcionalidade do que plantamos sempre é maior. Se alguém planta aí um carocinho de feijão, ele não vai colher só um caroço de feijão. Se alguém plantar um carocinho de milho, ele não vai colher só um carocinho de milho. Ele vai colher sempre mais. É uma regra da lei da semeadura. Aquilo que plantamos é o que colhemos, mas o que plantamos sempre virá em quantidade maior. É por isso que tem gente que... eu fiz algo tão simples e me aconteceu algo tão grande. Eu fiz algo tão pequeno e retribuiu ou veio algo tão grande, tão imenso. Meu amigo, esse talvez tenha sido o nosso engano até aqui. Precisamos entender que aquilo que plantamos é aquilo que colhemos, e a proporcionalidade, a quantidade daquilo que vamos colher sempre é maior do que o que plantamos. Senão, para o agricultor não valeria a pena plantar 1000 sacos de feijão e colher 1000 sacos de feijão. Seria trocar elas por elas, né? Não valeria a pena. Então é justamente por plantar talvez um saco e colher 10, 20, 30 sacos de feijão que justamente o agricultor, né, planta por isso, porque vai colher em abundância. Então, se você fizer boas escolhas, você vai colher boas coisas. Se você investir na sua vida espiritual, plantar no Espírito, plantar
edificando, fazendo a escolha certa, escolhendo Jesus, escolhendo o caminho, a verdade e a vida, escolhendo o reino de Deus, escolhendo seguir a Cristo, escolhendo seguir ao Evangelho de nosso Senhor, você estará fazendo escolhas importantes para a sua vida. Escolha ler a palavra de Deus, escolha ler as Escrituras, escolha buscar o conhecimento, escolha congregar, escolha cultuar a Deus, adorar ao nome de Jesus. Faça escolhas importantes no seu casamento. Escolha investir na sua esposa, no seu esposo. Faça escolhas de investir na sua família. E alguém diz, olha pastor, já escolhi. Leva tempo. Eu disse a você na nossa reflexão que não se colhe de imediato. Primeiro se planta para depois colher. E a depender da semente, leva um tempo. A depender do que você está plantando, vai levar um tempo para se colher. Há colheitas que são imediatas, são rápidas. Por exemplo, o milho, questões de 90 dias que se planta já dá para colher. Mas existe outras sementes mais que leva-se anos para se fazer uma colheita. Mas você vai colher, é necessário plantar. Já pensou se alguém dissesse, eu não vou plantar coco, porque coco demora muito. Eu não vou plantar um pé de jaca, porque jaca demora muito. Então, quando é que a gente ia provar dessas frutas? Alguém teve que ter coragem de esperar. Alguém teve que ter coragem de dar tempo ao tempo para que essas frutas chegassem ao nosso conhecimento. Então, invista, querido. Invista na sua vida. Essa linguagem aqui que eu estou usando, que acredito que é acessível a você. Você está me compreendendo. Você talvez não é um homem, né, da agricultura, talvez nunca morou em uma roça, nunca morou em uma fazenda, não entende dessas questões, mas sabe que a vida é assim. Já tem ouvido e lido e assistido, tomado conhecimento de como é a lei da semeadura. O apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja, né, a igreja lá aos Gálatas, aos irmãos da Galáxia, né? E ele disse assim, olha, vocês precisam entender uma coisa. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Aquilo que o homem ele estiver plantando, Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. As suas escolhas hoje é aquilo que você vai colher lá na frente. Faça boas escolhas e as bênçãos de Deus estarão sempre sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.